Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Podem ver pela aula ou pelo colóquio que tivemos a semana passada que coisas absolutamente ou primariamente simples têm as suas dificuldades, não é? Em primeiro lugar, antes de darmos início a coisas novas, eu queria que você me dissesse se as coisas últimas que eu disse ficaram claras. Que ninguém me chame de herege ou cismático. Com alegria, nós estamos mais uma vez aqui reunidos nesta manhã dominical em Páginas Difíceis da Bíblia. O nome por si só já fala, que não deixa de ser a nossa escola da palavra. Eu acredito que o Senhor se explicou, mas eu também acredito que, como foi nos últimos minutos, já numa espécie de clímax do nosso encontro, se o Senhor consegue, então dê uma palavrinha de conclusão sobre o porquê Pedro líder e, anacronicamente, o porquê Paulo Papa. Bem, em primeiro lugar, nem Pedro nem Paulo jamais souberam o que significava a palavra Papa. A palavra Papa apareceu bem mais tarde. E depois que surgiu a figura do bispo de Roma, ainda no começo do século II. Roma foi uma das últimas comunidades a aceitar o modelo episcopal de igreja que nasceu em Antioquia e foi divulgado por Inácio de Antioquia. Qual foi a pergunta mesmo? É que nos últimos minutos do nosso programa, sim. Né, o Senhor soltou anacronicamente, se tivéssemos que intitulá-los, Pedro líder e Paulo Papa. O que o Papa faz hoje? O que é que um Papa faz? Pastorear, conduzir a igreja. O quê? A igreja de Deus. A igreja as universal. Ele não escreve para todas as comunidades? Ele não fala para todas as comunidades? Ele não tem solicitude para todas as comunidades? Isto nós sabemos que Paulo teve no primeiro século. Sabemos perfeitamente pelas próprias cartas manuscritas de Paulo. Ao contrário de Pedro, de quem sabemos pouquíssimo. Os Atos terminam dizendo que Pedro deixou Jerusalém na mão de Tiago, o parente de Jesus, e foi para um outro lugar. Que outro lugar? Talvez o autor Lucas soubesse, mas não quis dizer ou transmitir ao leitor. Talvez um esconderijo, depois de ter sido libertado de uma prisão. Mas isto aqui tudo é suposição. Fato é que os inícios foram, e isto não deve escandalizar absolutamente ninguém, os inícios não foram assim claros, perfeitamente unívocos, todos falando a mesma língua, como de quando em quando nos dá a entender os Atos dos Apóstolos. É isso que eu ia apontar, né? Isto aqui é mais um ideal de Lucas, um ideal perseguido por nós também, antes de ser uma realidade. O próprio Lucas, depois de falar desta beleza, afirma que um casal mentiu e foi condenado à morte, ou melhor, recebeu uma morte por castigo de Deus, Ananias e Safira. Conta coisas desagradáveis. Sim. É isso que o senhor falou e que eu ia também propor, quer dizer, talvez a dificuldade que eu e você tínhamos há algum tempinho atrás é porque todas as vezes que nós abrimos a origem da igreja, crendo ser o primeiro capítulo do livro dos Atos, nós temos essa imagem singular
de São Paulo, né? Uma comunidade onde todos se entendiam, se ajudavam e o amor crescia. Mas eu acredito que todos nós entendemos a sua colocação. Pois é, o próprio Paulo se desentendeu com Pedro e quase discutiram violentamente. E isto está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 1. Portanto, Jesus tem uma claridade tão grande que não é só uma visão que o toma por completo. Diversas visões foram manifestando diversas facetas de Jesus, umas verdadeiras, outras não verdadeiras, e no decorrer... Algumas vingaram e outras não. Umas vingaram e foi o tronco crescente do cristianismo paulino, e outras tantas desapareceram com o tempo. Ô padre, mas assim, por Até exemplo... o século III, IV havia agnósticos. Um exemplo, assim, um pouco mais forçoso, mas na atualidade, se dá nas nossas comunidades paroquiais. Hoje a tríade que a gente segue... Nós também não temos cristianismos? Exatamente. Hoje no plural? Exatamente. Eu posso falar que os ortodoxos vão para o inferno? Claro que não, é um outro pulmão da igreja, né? Pois é. Eu posso dizer que os protestantes vão para o inferno? Está vendo? Nós temos cristianismos hoje também. Exatamente. Não é? Não estou sendo relativista. Não estou dizendo que tanto vale ser católico, quanto cristão, quanto ortodoxo, quanto anglicano. Jamais falei uma coisa desta, sempre fui católico, apostólico romano e espero morrer católico, apostólico romano. Mas não posso negar, ninguém pode negar, que o Espírito de Deus age nas outras comunidades cristãs que, infelizmente, onde há homens há defeitos, não têm ainda, ou não terão, não sei, comunhão plena conosco. Padre, como o nosso querido telespectador sabe, de algumas semanas para cá, nós começamos uma nova primavera no nosso Páginas Difíceis, que são os temas de introdução a uma profunda leitura das Escrituras. Então, juntos, nós já pensamos sobre a inspiração, a canonicidade, os livros apócrifos. Nós também pensamos as dificuldades sobre estes temas. Acho que o senhor deveria nos falar, ainda dentro deste grande horizonte, sobre uma problemática que nos é muito atual. É a questão das grandes traduções da Sagrada Escritura. Um bom assunto. Eu já devo ter falado disto em outras ocasiões, mas não me lembro mais quando, não me lembro mais o ano, não me lembro mais o contexto, nada. As grandes traduções. O original, para o Antigo Testamento, 98% ou 99% língua original hebraica. 1% aramaico. Fora os deuterocanônicos, que são 7 livros. Que num primeiro momento, de alguns depois se acharam textos hebraicos, como o do Eclesiástico, não é? Mas outros foram escritos apenas em grego, como o livro da Sabedoria. Bem, houve uma tradução primeira no século III a.C., para o grego. Claro, toda tradução é uma interpretação. O Pentateuco foi bem traduzido para a comunidade grega de Alexandria, no Egito. Os profetas já não tiveram uma tradução muito boa. O livro de Isaías, por exemplo, no grego, parece mais um comentário sobre Isaías do que o texto como original tal, do que o texto hebraico. E assim, há diferenças na tradução grega, já há diferenças de estilo e de profundidade e de qualidade.
há diferenças. A segunda grande tradução de Fôlego foi a tradução latina. Primeiro a Vetus Latina, as traduções latinas anteriores a São Jerônimo, e depois a Vulgata Jeronimiana a partir do século V. São Jerônimo morreu em 430, se não me falha a memória agora. Bem, estas são as traduções antigas. Sim, tem mais. Tem a siríaca, chamada Peshita. Tem as traduções armênias, traduções antigas. Mas estas não tiveram, assim, uma grande aceitação popular, como estas três primeiras aí que eu citei. Agora, é interessante uma coisa. A Igreja diz que a Bíblia é inspirada, mas nunca diz qual a língua em que está inspirada, qual é o texto inspirado. Padre, antes de entrar nessa temática sua, eu só queria perguntar ao senhor algumas coisas. A primeira, é verdade que a tradução hebraica pode ser chamada também, o texto da tradução hebraica é também chamado de texto massorético? Não, o texto massorético... Ou tem diferença? Não. O texto massorético é o texto hebraico vocalizado. E isto no século VII e VIII da nossa era. Feito pelos judeus. É o texto vocalizado, porque em hebraico só se escrevem as consoantes. Não as vogais. Então, o texto massorético é um texto hebraico Mas não é o primeiro texto hebraico. O primeiro, quem sabe, o primeiro desapareceu, não é? Quem sabe qual foi o primeiro texto hebraico? Quem pode dizer quando foi que foi dado um ponto final num determinado livro? Certo? Nós temos que fazer um intervalo e voltamos. Muito bem, estamos de volta. Você queria fazer alguma pergunta? Exatamente. Nós estávamos falando no primeiro bloco sobre a realidade do texto hebraico, da tradução do texto hebraico, e se tem alguma semelhança com o texto massorético, até que o senhor nos explicou. Não são duas coisas diferentes. O texto massorético é um texto hebraico vocalizado. A vocalização se deu no século VII e VIII da nossa era. Agora, o texto massorético mais antigo que a humanidade tem, que os judeus têm, é um exemplar do século X da nossa era, depois de Cristo. Então, bem tardio, né? O texto massorético. Sim. Agora, uma outra pergunta, padre. Os textos de Qumran, por exemplo, são pré-massoréticos. O senhor já falou também sobre a tradução, que é uma outra grande tradução, que é a da Septuaginta ou dos 70, né? Que é em grego. Pergunta: os padres da igreja só beberam dessa tradução ou eles tiveram acesso e liam a tradução hebraica? Não, Santo Agostinho, por exemplo, não sabia nenhuma língua. Nem hebraico nem grego, né? Não. E daí as discussões entre Santo Agostinho e São Jerônimo a respeito de textos traduzidos. Os santos também tinham os seus choques, as suas tensões, como é comum ter e é humano ter. Não é? Santo Agostinho sabia latim, e sabia muito bem latim, falava latim, escrevia latim, mas hebraico e grego, Santo Agostinho não tinha conhecimento, não. A sua pergunta foi exatamente... Se algum padre da igreja teve acesso e lia hebraico ou ficaram apenas na tradução dos 70 do grego? Bom, São Jerônimo lia. Hebraico? Ele não traduziu os livros todos do hebraico? É verdade. Não, mas ele traduziu do grego para o latim. Não. Do hebraico? O Antigo Testamento traduziu do hebraico. Diretamente. Durante 35 anos na Gruta de Belém, levando vida monástica. Prestou-nos um grande serviço, a igreja inteira. Até hoje, o texto oficial da Igreja Católica Ocidental, Latina... Isto é, a Igreja de Roma. É um texto jeronimiano
é uma Vulgata Jeronimiana revista, com a última revisão que terminou no pontificado de João Paulo II. E que está em latim. Está em latim. Este é o texto oficial da Igreja Católica. A Igreja Católica não lê oficialmente nem o hebraico, nem o grego. Lê o latim, mas o latim da Neo-Vulgata. E permite para uso litúrgico só uma tradução. E para cada grupo linguístico, para cada país, digamos. Certo? Essas são as traduções antigas. Agora, como nós não sabemos, a igreja nunca falou qual é o texto inspirado, se é o latino, se é o grego ou se é o hebraico, ela diz que a Bíblia é inspirada, mas não o determinado texto. Nós temos, a meu ver, que levar em consideração, ter um respeito grande pelas 3 grandes traduções, ou melhor, pela original hebraica, pela tradução grega e pela tradução latina. E esta aqui? E a nossa, que é portuguesa? Pois é, a nossa, que é portuguesa, não é inspirada. A tradução, o tradutor ou os tradutores daqui não foram inspirados. Os tradutores, mas a pergunta que lhes dirijo é: e a tradução, e o texto? Este texto, ele é inspirado ou não é? Depende da maior ou menor aproximação com um desses 3 textos aí. Depende. Mas o senhor concorda comigo que o simples fato de um texto traduzido ser aproximado ao original não significa ser igual a? Significa, exatamente. Se você não tem acesso, o melhor, o ideal, que nunca será atingido por ninguém, seria que todos pudessem ler as línguas bíblicas. Não haveria problema de traduções. Havia só os textos originais. Não o primeiro texto, mas pelo menos a língua original. Como ninguém tem acesso a nenhuma dessas 3 línguas aí, tem que se servir da língua que fala. E a Bíblia que usa, esta pessoa deve ter cuidado, deve ter juízo, deve ter sensatez, deve ter crítica para buscar nas diversas livrarias católicas aquela tradução que mais se aproxima do texto original ou dos textos originais. Agora, eu não estou aqui para fazer propaganda de nenhuma Bíblia, não é, de nenhum texto, de nenhuma tradução. Eu tenho os meus critérios que fui formando ao longo de tantos anos. Eu sou capaz de ler o texto na língua original. O Novo Testamento todo foi escrito em grego. Eu sou capaz de lê-lo na língua original. E quando eu assumo uma tradução, nem sempre estou lendo na língua original também, quando eu assumo uma tradução, eu gostaria que fosse uma tradução a mais fiel possível. Né? Porque existem comentários ou traduções que se afastam muito, até ideologicamente. E já falamos sobre isso. Ideologicamente se afastam muito do texto original. Padre, ainda no horizonte, né, conceitual que estamos, inspiração, canonicidade, livros apócrifos e agora as grandes traduções para fechar aqui esse ciclo. A Dei Verbo, que é uma grande constituição dogmática que proveio do Concílio Vaticano II, ela fala uma coisa que o senhor falou há pouco. Devemos ter respeito para com os livros sagrados, com as traduções. Atualizando aqui o nosso tema. Por que é que a Dei Verbo fala que o texto sagrado tem que ter a mesma veneração numa liturgia dominical, litúrgica, que as espécies eucarísticas? Porque ela vê uma analogia bem fundada entre o Cristo que se serve do texto inspirado para falar à comunidade hoje, nas circunstâncias de hoje, no nosso Brasil de hoje,
e as espécies eucarísticas. E aqui nós temos o Cristo inverbado, lá nós temos o Cristo eucaristizado. Mas é o mesmo Cristo que se dá realmente, quer na palavra, na revelação, no ensino, quer na atualização do seu sacrifício no altar. Por isso é que nós devemos ter um respeito profundo, análogo, tanto às Sagradas Escrituras quanto às espécies eucarísticas. Padre, de modo prático, como pude já ver-te dando aula, já vê-lo, dando aula e também no altar, é um modo muito prático para que o nosso telespectador entenda. O modo como o Senhor manuseia, entende, propõe e bebe das Escrituras numa classe, dando uma aula, deve ser o mesmo modo com que o Senhor se comporta diante dela, proclamando-a no altar? Não, claro que não. Dentro de uma classe eu sou professor e devo tratar o texto academicamente. No altar, eu não sou professor, eu não devo tratar o tema academicamente, eu sou um celebrante pregador. Então, cada coisa no seu devido lugar. Tem muita gente que já assistiu aulas minhas e já me viu celebrando missas e fazendo pregações. E essas pessoas podem ver que, sem me contradizer, eu sou diferente aqui e sou diferente lá. Porque aqui me interessa o estudo acadêmico. Lá eu faço abstração do estudo acadêmico, não me interessa saber se essa carta foi ou não escrita pela mão de Paulo ou um outro discípulo de Paulo, mas sou um pregador diante daquilo que eu sei que é palavra de Deus, alimento para mim e alimento para aqueles que a escutam também. Cada coisa no seu devido lugar. O professor na sala de aula, o pregador no púlpito. Agora, e com isso espero terminar tudo o que falamos a respeito de inspiração nesses últimos domingos aqui. Se nós quisermos que a Bíblia não seja apenas um livro de púlpito e de escolinhas de catecismo de crianças para a primeira comunhão, se nós quisermos que este livro entre em contato com a literatura moderna, com a ciência moderna, com os cientistas modernos e num diálogo frutuoso, que não significa necessariamente conversão, então, além da pregação, é necessário este trabalho bem profundo, bem acadêmico que eu faço. Caso contrário, a Bíblia fica reclusa às sacristias. O nosso programa chegou ao fim, Padre. Pois é. Temos que nos Tudo despedir. termina. Até a próxima semana. A gente espera que você esteja gostando deste momento, não é verdade? E se preparando também para a solenidade próxima do Natal. A você e a sua família, bom domingo e boa semana.